Se é nova aqui no meu canal, já vou te falar que toda semana, nas terças e nas quintas, eu estou aqui ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube, trazendo uma aula para você. E nessas aulas, eu falo sobre estratégias para ajudar você, mulher que mora aqui nos Estados Unidos, a conseguir emagrecer e ter um corpo fit sem passar fome, sem parar de comer as coisas que você gosta de comer. Isso mesmo. Meu nome é Grace Levine, eu sou coach de saúde e nutrição integrativa, especialista no emagrecimento e eu moro aqui em New Jersey desde 2013. Se você ainda não me segue no Instagram, tá vendo essa live no YouTube, começa a me seguir no Instagram também. Se você me segue no Instagram e ainda não me segue no YouTube, começa a me seguir no YouTube também, porque aí você consegue ver todos os vídeos que eu posto lá quando você está dirigindo, tomando banho, lavando louça, fazendo qualquer coisa. Então vamos lá, no episódio de hoje eu vou falar rápido porque tem bastante coisa aqui para cobrir, tudo isso para te ajudar a reduzir a vontade de comer doce. Quem aqui tem uma vontade, uma necessidade louca de comer doce aqui nesses Estados Unidos? Fica tranquila, porque hoje vou passar aqui, passos poderosos para te ajudar a reduzir essa vontade maldita aí de comer o doce. Se você é nova aqui no meu canal, já sabe que vai precisar ver esse vídeo com 3 coisas. Primeira coisa é água ou chazinho. Aqui eu já tô com um chazinho de camomila para eu tomar quando eu estiver indo para casa e outro chazinho aqui que eu escolhi tomar sem cafeína. Se você não tiver um chazinho, toma uma água, pega papel e caneta e começa a anotar tudo, tá bom? Porque aí você vai anotando, você vai conseguir aprender e vai conseguir colocar em prática aí, vai conseguir ter melhoria. Porque não tem como você ficar vendo minha live e não ter um corpo fit, não ter saúde, não conseguir emagrecer. Porque todo dia eu posto conteúdo aqui pra te ajudar. Então, lá nos meus stories, toda semana eu coloco enquete nos meus stories pra vocês votarem em tema de live. O que mais vai te ajudar? E um tópico mais votado sempre, toda vez que eu coloco, é esse, de como reduzir a vontade de comer o doce. No episódio de hoje você vai aprender como reduzir a vontade por doces. Isso mesmo, mas vamos, senta aí, pega papel, caneta, vai tomando um chazinho, porque hoje tem conteúdo, viu? Eu só vou ficar aqui orando pra não me dar vontade de fazer xixi. Com tanto de água e chá que eu já tomei aqui no escritório hoje. A questão é, você sente vontade de comer doce todos os dias? Vontade ou necessidade? Comenta aqui embaixo, tá? Se você tem filhos pequenos aí na sua casa, então às vezes sua casa tá cheia de cookies, cheia de coisas, de docinho, de cookies para as crianças, e aí você acaba comendo alguns também aí no dia a dia, tá? Fica tranquila, porque essa live aqui não é para te falar que você tem que cortar 100% os doces da sua vida, não é nada disso. Fica até o final que você vai entender e vai sair daqui com passos importantes que, se colocados em prática, você vai conseguir reduzir essa vontade, essa necessidade descontrolada de comer os doces. Então vamos lá, já falei, não precisa cortar nada 100%, reduzir. Não é nada de terrorismo, ok? A live de hoje não tem nada a ver com terrorismo. Claro que eu não vou falar aqui para você cortar 100% do açúcar, 100% dos doces, mas eu tenho certeza que você, a essa altura da vida aí, já deve saber que consumir muito açúcar prejudica a sua saúde, faz você envelhecer mais rápido, desacelera o seu metabolismo, te impede de perder peso. O açúcar também está ligado a várias doenças como câncer, obesidade, diabetes, tudo aí que te impede de ter um corpo fit saudável, certo? Vocês já estão cansados aí de ouvir isso de todo mundo, em todo lugar, isso eu já sei. Para ferrar de vez com a nossa vida, o açúcar também acaba com a habilidade natural que o seu corpo tem de queimar gorduras. Você já sabia disso? Que o açúcar ele acaba com a habilidade natural do corpo de queimar gordura? Quando eu descobri isso, assim, eu escutei disso de um professor do meu curso, eu falei, meu Deus do céu, açúcar acaba com a habilidade do corpo de queimar gorduras. Aí eu já reduzi rapidinho no próximo dia, porque a gente sempre pode melhorar. Às vezes a gente acha que tá arrasando, mas a gente sempre pode melhorar, né? Então a gente vai ouvindo essas coisas assim, vai falar, opa, peraí, eu posso melhorar mais um pouco. Dá pra melhorar mais um pouco? Sempre dá. Lendo alguns livros aqui recentemente sobre saúde mental, que é outra coisa que eu tô estudando bastante nesses últimos 2 anos pós-pandemia, eu descobri que o excesso de açúcar também te deixa menos inteligente, porque o açúcar é um alimento prejudicial para a nossa saúde mental.
Tem vários estudos mostrando isso. Ou seja, se você quer ser mais inteligente, ser mais sucedida na sua vida aqui nos Estados Unidos, saiba que o açúcar aí também ele prejudica a sua inteligência. E eu já contei pra vocês, né, que eu não sou assim as melhores pessoas para falar assim, não gosto de doce. Eu contei já várias vezes pra vocês sobre o meu vício, a minha necessidade de doce. Eu era muito viciada, minha vida inteira eu já fui muito viciada no doce, desde lá do Brasil. Quem me acompanhou, já acompanha um pouco da minha história aqui no Instagram, no YouTube, sabe que eu era muito viciada em doce, desde pequena. Quem aqui de vocês comprava pão em padaria no Brasil? Vocês são dessa época que você pegava lá o dinheiro de manhã, ia lá no mercadinho, na padaria, comprava pão, mussarela, mortadela, leite, comprava tudo lá, né? E eu, desde os meus 6 e 7 anos, né? Meu pai me pedia para ir lá na padaria, no mercadinho, comprar pão. Eu ia comprar o pão. Às vezes ele me dava R$1, R$2, que naquela época era muito dinheiro, né? Hoje em dia, não sei nem se dá para comprar um pão com R$1. Mas eu sempre fazia o seguinte, meu pai me dava, vamos dizer que meu pai me dava R$1. Aí eu pegava e falava assim, compra R$1 de pão. Aí eu ia lá na padaria, o dono da padaria já até me conhecia. Eu falava assim, me dá 10 centavos de bala e o resto de pão. Meu pai nunca percebeu isso, mas no caminho para casa, antes mesmo de tomar o café da manhã, de encher minha barriga de pão, eu já enchia minha barriga de bala. Então eu já comprava lá bala de iogurte, bala de banana, aquelas balas de fruta, e já ia lá mastigando as balas até chegar em casa. Então, desde pequena eu já era viciada no açúcar por causa desse hábito que eu tinha. Era viciada mesmo, mais viciada do que qualquer pessoa que eu conheço. Então eu já chupava ali todo dia de manhã, já chupava minhas balinhas, e aí depois eu comia o pão de manhã, chegava lá em casa e comia o pão. E era um vício terrível que veio comigo aqui para os Estados Unidos também, tá? Mas eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei viciada em Oreo, viciada em bolacha, viciada em tudo, muffin, cookie, sorvete, tudo que tem aqui espalhado nesses Estados Unidos de doce, panqueca, waffle, tudo isso, eu amava, era viciada. Só que tem solução, meninas. A boa notícia é que tem solução. Se teve solução pra mim, que era muito viciada, tem solução pra vocês também. Eu tenho certeza que ninguém aqui que tem necessidade de comer doce era tão louca, lombriguenta igual eu era. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém pior do que eu. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês aí, desde os 6, 7 anos, ia na padaria, comprava bala e depois comprava os pão, tá? Então eu sei que você já sabe disso, já ouviu mais de 1000 vezes na sua vida inteira, de todos os profissionais de saúde, que açúcar é prejudicial para a sua saúde. Eu já sei que está mais do que claro, né? Então vamos começar logo essa aula entendendo o que é a vontade de comer o doce, tá? Vamos entender o que é a vontade de comer o doce? Eu vou explicar para vocês agora que eu tenho um entendimento aqui melhor, né? Dá para explicar o que é a diferença entre vontade de comer doce e necessidade. Porque quando eu tinha necessidade de comer o doce, eu não sabia o que eu sei hoje, tá? Então, por isso que eu tô aqui fazendo essa aula para vocês aprenderem isso também. O que é a vontade de comer doce? A vontade de comer doce vem de um forte desejo de comer algo doce. Pessoas com vontade de comer açúcar têm dificuldade em se controlar quando tá assim perto de doce. Mas de onde que vem a vontade de comer os doces? Muitas das vontades de comer o doce vêm de um gatilho. Então você aí se chama de formiga, você fica falando, eu sou uma formiga, eu gosto de comer doce, eu preciso comer o doce. E aí, porque você acredita que você é uma formiga, você vai mantendo os docinhos aí na sua casa. Você pensa que você está totalmente linkada com a identidade de uma pessoa que é uma formiga. Você fala, eu sou uma formiga, eu tenho essa vontade de comer uns docinhos e eu mantenho os docinhos aqui na minha casa, na minha gaveta, escondido no armário, tá? Então você se chama de formiga e aí você mantém esses docinhos. E se alguém da sua casa mantém algum docinho, você não consegue se controlar e vai comendo eles. Então, se você tem na sua casa cookies, sorvete, bolacha recheada, você vai lá e fica comendo aquilo quando dá vontade.
Por quê? Porque você sabe, tá lá dentro do seu armário, você tá aí em casa à toa, você sabe que tem um sorvete lá no seu congelador, você sabe que tem, você vai lá e come. Isso daí é você mantendo um docinho aí na sua casa, porque você tem a vontade, e quando você tem a vontade, você sabe que tá lá, você vai lá e come. Tem outro gatilho da vontade de comer doce, que é o gatilho da visão e do cheiro. Às vezes você para num Dunkin' Donuts, no Starbucks para comprar um café e de repente você vê um donut, de repente você vê um muffin, aí você vai lá, tem o gatilho da visão e do cheiro, você sente o cheiro, ou você vê alguém na mesa, numa cafeteria, comprando, comendo, e você vai lá e cai no gatilho e compra também para você. E um gatilho enorme, né? Um gatilho enorme que desperta essa vontade de comer o doce, além desse de você ter na sua casa, além de você ir num lugar e sentir o cheiro e ver, tem o gatilho também da televisão. Aqui nos Estados Unidos tem muito comercial de sorvete, bolo, junk food, brownie, cookies, tudo que é doce aqui nos Estados Unidos. Esse é um gatilho fortíssimo usado aqui nos Estados Unidos na televisão. Com certeza é muito pior do que no Brasil. Por quê? Porque tem tudo uma estratégia para ativar mesmo esse gatilho aí na sua cabeça. Então, os gatilhos são muitos para você aprender a lidar com eles. Não dá para ser uma vítima deles o tempo inteiro. Então, agora você consegue ver que esses gatilhos aí, eles fazem você querer comer o doce, ter a vontade de comer o doce. Agora, o problema que eu mais vejo entre as mulheres é o quê? A confusão de não saber, eu tenho uma vontade de comer um doce ou eu tenho uma necessidade de comer o doce. São duas coisas diferentes. E agora eu vou explicar para vocês a diferença entre ter a vontade de comer o doce e ter a necessidade de comer um doce. Quando você sente que você precisa de um doce, que você não tem controle sobre você mesma, é quando você tem a necessidade. Eu já contei a história pra vocês que outro dia eu tava ali num salão fazendo meu cabelo, num salão de cabeleireiro brasileiro, cabeleireira brasileira lá na Flórida. E aí eu escutei uma das meninas que trabalha lá falando que ela era muito, ela tinha necessidade, era muito viciada no doce e que aí ela pegava, sempre deixava um docinho na geladeira escondido dos filhos dela para ela comer de manhã. E ela falou para a mulher lá no salão que ela tinha que esconder o doce, porque se ela não escondesse, os filhos dela comiam e aí ela ficava muito brava com os filhos dela, então ela deixava os doces escondidos. Então isso aqui, essa pessoa que deixa um doce escondido dentro de casa, escondido das outras pessoas para comer depois, porque ela sabe que ela precisa, essa pessoa tem a necessidade, uma necessidade descontrolada, que ela tá fazendo o quê? Alimentando aquela necessidade com os hábitos dela. Então, a necessidade é bem diferente da vontade. Sabe por que que você tem a necessidade de comer o doce? Você sabe por quê? Porque o seu corpo, ele está com falta de nutrientes importantes, tá? Quando você tem a necessidade de comer o doce, que é descontrolada, uma necessidade que controla a sua vida, é porque você está com falta de nutrientes muito importantes aí, o seu corpo está gritando por ajuda. Agora, se a vontade de comer o doce está vindo de um gatilho porque você está comprando e está deixando aí na sua casa, ou você vai sair para tomar um café fora e sempre tem um gatilho do muffin, o gatilho de sentir o cheiro, o gatilho da televisão. Isso você pode controlar, você consegue controlar os gatilhos, você consegue controlar quanto de guloseima você compra para dentro da sua casa e deixa na sua geladeira e deixa no seu armário. Você consegue deixar de comprar guloseima e começar a comer mais fruta, e com isso o seu paladar ele vai mudando, ele vai se ajustando a sabores novos. Você consegue fazer isso. Agora, se você tem a necessidade de comer doce, é porque seu corpo está precisando de nutrientes importantes. Conseguiram perceber a diferença entre vontade e necessidade? E se você tem a necessidade de comer o doce, o que você precisa fazer? Se você estava nessa aula e percebeu, Grace? É a necessidade, é isso que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Você tem que focar em nutrir o seu corpo.
você precisa fornecer nutrientes para as suas células, tá? Você precisa urgentemente cuidar da saúde do seu intestino. Se você sente necessidade de comer doce e não consegue viver sem os doces, isso aí é uma mensagem do seu corpo falando o quê? Que você está precisando de ajuda, que você precisa fazer algo. Tá? Seu corpo está pedindo ajuda, pedindo por nutrientes. E você pensa que é doce que seu corpo quer, mas o que seu corpo está querendo é nutrientes. Se você está acima do peso, você está com falta de nutrientes. Se você está acima do peso e tem necessidade de comer doce, você está com falta de nutrientes. Mas cuidado, se você nem tá acima do peso, só tá com uma gordurinha localizada aí, ou às vezes nem tá com nenhuma gordurinha localizada, mas tem essa necessidade de comer doce, cuidado, que você pode ser uma gorda magra, uma gorda desnutrida magra. É aquela magra que tem mais gordura do que uma pessoa mais cheinha ali dentro do corpo. Ela tá desnutrida, ela não tá saudável, mas ela fica ali com aquela aparência mais de magra. Só que ela tem a necessidade de comer doce, tá desnutrida. Então você também precisa aí, mesmo se não tá tão acima do peso na sua cabeça, mas seu corpo pode estar inflamado e você pode estar precisando de muitos nutrientes importantes. É importante que você entenda que comer muito doce pode causar o quê? Causar um desequilíbrio no seu intestino. Por quê? Você vai aprender mais sobre o intestino aqui nas minhas lives, tá? Mas, só para você entender, dentro do seu intestino existem trilhões de bactérias. Na verdade, esse corpo aqui nosso é o quê? Bactérias. O corpo tá cheio de bactérias. Tá? Só que lá dentro do seu intestino moram trilhões de bactérias. E quando você fica aí comendo doce todo dia, especialmente xarope de milho, o famoso corn syrup aqui dos Estados Unidos, tá? Rico em frutose. Esse açúcar refinado, ele está ligado à inflamação no corpo e coloca você em risco para ter outras doenças. Então, quanto mais você come açúcar, mais você está alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino e cada vez mais você vai sentir necessidade de comer doce, você vai ficar cada vez mais viciado e dependente do doce, vai ficar fora de controle. Porque quanto mais você come, mais vontade você vai ter que comer e isso nunca vai ter fim. Porque quanto mais você come, mais viciada você fica, mais você está alimentando as bactérias ruins lá no seu intestino, elas vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Seu cérebro também fica dependente do doce e você vira uma descontrolada, que o doce reina na sua vida, você não tem nem controle sobre ele. Estudos nas universidades mostram que o açúcar é muito mais poderoso que a cocaína. Vocês já sabiam disso, né? Já falei aqui em algumas lives, que alguns estudos em universidades renomeadas dizendo que o açúcar é mais poderoso do que a própria cocaína. Eles testaram em ratos de laboratório e tudo. Então, quanto mais você sente necessidade de comer doce, mais doce você come e esse ciclo não termina, tá? A menos que você decida falar, opa, peraí, eu vou melhorar meus hábitos alimentares. Eu vou pôr um basta nisso, ok? E você pode estar se perguntando, de repente, eu nem como assim muito doce, eu só como um docinho aqui e ali, todo dia, pouquinho, como um pouquinho. Por que é que eu tô ganhando peso? Meninas que também não comem tanto doce, só um pouquinho ali, mas por que você tá ganhando peso? Porque acontece que quando o seu intestino ele está desequilibrado devido aos seus hábitos alimentares, esse vício por docinhos, seu corpo tem dificuldade para absorver nutrientes, tá? E esse seu corpo ele não consegue regular o açúcar no seu sangue. Então é por isso que você mesmo comendo um pouquinho doce, ou às vezes trocando um almoço por um doce, troca o café da manhã por um doce. Tem meninas que falam pra mim, Grace, eu prefiro escolher entre um prato de comida e um doce, eu como um docinho, tá tudo bem, as calorias são praticamente as mesmas. Não, gente. Caloria não é só caloria é informação. Então, tudo que é de comida que você está colocando no seu corpo, não é caloria que você está colocando no seu corpo, é que você está colocando informação. Então, você está colocando informação para aumentar as bactérias ruins dentro do seu intestino, ou você está colocando informação para você ter uma pele melhor, se sentir melhor, dormir melhor, pensar melhor, ter mais foco, ter mais energia. Pensa no seu corpo como se fosse assim um software. Então, você está colocando o quê?
tá colocando só coisa lixo lá dentro, ou você tá colocando coisa de qualidade que vai fazer o upgrade desse software. Pensa que seu corpo é a mesma coisa, tá? Então não tem essa, eu como um docinho, mas aí eu não almoço. Eu como um docinho, mas aí eu não janto. Mas e os nutrientes pro seu corpo? Tá vindo de onde? Se você comer o docinho que tá alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino, você tá cheia de bactéria ruim aí dentro. Então lembra, quanto mais você alimenta essas bactérias ruins com doce dentro do seu intestino, mais cheia de bactérias ruins seu intestino fica, tá bom? E depois de trabalhar com mulheres aqui nos Estados Unidos que tentam emagrecer, emagrece, engorda, faz várias loucuras, eu descobri que a maioria delas sente muita necessidade de comer doce, principalmente depois do almoço. Isso mesmo, depois do almoço. Então, você também sente isso? Que a vontadezinha ali do doce, aquela necessidade vem sempre depois do almoço? Você sempre, todo santo dia, sente essa necessidade de comer um docinho ali depois do almoço, depois do jantar? Às vezes você até come uma refeição que você acha que é saudável, que você acha que é clean aqui e ali, mas sempre, todo dia tem essa necessidade por comer algo doce. Sabe por que isso está acontecendo? Tá? Eu vou te falar algumas razões por que isso está acontecendo, tá? Razão número 1, porque você todo santo dia, depois de almoço, depois de janta, tem necessidade de comer doce. Razão número 1 é porque o seu intestino está desequilibrado. Quando sua saúde intestinal fica desequilibrada, a disbiose acontece, tá? E é mais provável aí que você tenha também alguns problemas de estômago e outros problemas de saúde. Mas o que é a disbiose? Pensa assim, ó. Seu intestino ali é a casinha para muitas bactérias, fungos e vírus, ok? Seu intestino é uma casa, um lar para bactérias, fungos e vírus. Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque tem micro-organismos lá que te mantêm viva. Tem os fungos, as bactérias e os vírus do mal, e tem os fungos, bactérias e vírus do bem. Só que quando você tem uma disbiose, é porque está acontecendo um desequilíbrio. Então, o que acontece? Você tem ali mais bactérias ruins do que as bactérias boas morando aí nessa casinha. E aí, o seu intestino ele fica em desequilíbrio. E aí, o problema que acontece é que você não consegue absorver os nutrientes das comidas que você está comendo. Que você se esforça para comer saudável, só que quando você come essa comida aí, seu corpo não consegue absorver os nutrientes. Entendeu? E aí, você fica com mais ansiedade, você fica, às vezes, até com uma depressãozinha. Por quê? Porque não tá tendo absorção de nutrientes, seu corpo não tá conseguindo absorver os nutrientes necessários aí para você conseguir funcionar diariamente. Então, quando isso acontece, o seu metabolismo ele fica cada dia mais lento. Então, ele vai ficando ali lento, travado. Então, a perda de peso de forma saudável, quando você foca em emagrecer, perder peso de forma saudável, você consegue colocar seu corpo para queimar gordura, para funcionar corretamente. Por quê? Porque você vai atacar ali a raiz do problema, não sair cortando comida, não sair passando fome, não sair fechando a boca, tá? Então, é muito importante entender isso. Por quê? Outra coisa que acontece que mostra que seu intestino não tá bem, fora a necessidade de comer o doce, é quando você fica doente o tempo inteiro. Você fica doente o tempo inteiro, você não tem energia, você não consegue focar, você está sempre gripada, sempre com problema de saúde. Isso já está mostrando que seu sistema imunológico está fraco. Está fraco por quê, Grace? Porque as bactérias ruins estão reinando, fazendo a festa dentro dessa casinha aí que é o seu intestino. Então, só para vocês entenderem, um intestino saudável é aquele que tem um equilíbrio, que tem pelo menos 80% das bactérias boas reinando e só 15% de bactéria ruim ali dentro. Então, são muitas bactérias boas que você tem que ter no seu intestino. Para você ter um intestino equilibrado, não é ter assim 50-50, é 85-15. Isso que as pessoas não entendem. Então, entendido essa parte do intestino, bactérias? Fez sentido?
Agora eu vou partir para a razão 2, tá? A razão 2, porque você tem essa necessidade louca de comer doce todo dia, depois do almoço, depois da janta, todo santo dia, é porque você tá com baixo nível de serotonina. Grace, o que é serotonina? Serotonina é um hormônio muito, mega importante para nós mulheres. É o hormônio da felicidade e do prazer, do bem-estar, tá? Quando seu nível de serotonina tá baixo, você fica ali fazendo o quê? Procurando um prazer rápido. E aonde você acha esse prazer rápido? Nos doces. Já deu um docinho para uma criança? Uma bala, um churros, um chocolate, um cookie? A criança não fica feliz? Você também, você é igualzinho uma criança, a gente é igualzinho uma criança, tá? Então, tá com nível baixo de serotonina, você vai lá, deixa eu comer um docinho, um chocolatinho, um brigadeiro, um sorvete. Aí você tem aquele prazer rápido, aquele pico de euforia, só que aí depois baixa. Aí vem a depressão, vem o desânimo, vem o fog, você não consegue pensar direito. Então, revisando, a serotonina é um mensageiro químico produzido no sistema nervoso central que contribui para o sentimento de felicidade. É o hormônio da felicidade, do bem-estar e do prazer. Algumas pessoas gostam de chamar o hormônio serotonina do hormônio da felicidade, tá? Então, coloca aí na sua cabeça. Serotonina, hormônio da felicidade. Preciso dele todo dia. De acordo com o National Library of Medicine, 95% da serotonina do corpo, gente, é produzida no intestino. A questão é que a serotonina só pode ser produzida quando você tem um intestino saudável. Quando você come muito doce todo santo dia, sorvete, chocolate, bolo, bala, muffin, seu intestino não consegue funcionar corretamente. Por quê? Porque você já está ali há um tempão alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino. Elas se multiplicaram, ela está fazendo a festa ali dentro. E aí você não consegue, não está produzindo o hormônio serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar e do prazer. Então você fica procurando prazer rápido no açúcar, no doce, no sorvete, no chocolate, mas esse prazer nunca vai continuar, nunca vai ser o suficiente. Então você fica nesse ciclo vicioso, entendeu? Tá? Viu como procurar prazeres rápidos quando o seu nível de serotonina tá baixo, não resolve o problema, não tá focando em resolver a raiz do problema? Coloca aí, escreve aí, baixo nível de serotonina aumenta a necessidade de comer doce, aí você busca por um prazer rápido e você fica nesse ciclo vicioso. E depois você fica triste depois que você come o doce, ok? Por quê? Não dá pra ficar comendo doce 24 horas. Quanto tempo você vai comer o doce? Vai ser 15 minutos de prazer? 30 minutos de prazer? E aí depois? Vai ser 23 horas do dia para baixo? Entendeu? Fez sentido? Agora eu vou falar a razão 3, porque você tem a necessidade louca de comer doce. Razão 3 é porque você tem a necessidade louca de comer doce, é porque você tá com alto nível de toxina dentro do seu corpo. Quando você tem muitas toxinas dentro do seu corpo, isso afeta a produção de hormônios e também deixa seu metabolismo devagar ou até mesmo travado. Isso é sério. As toxinas, elas estão ali, grudadinhas nas suas células de gordura. Quanto mais você estiver acima do peso, mais toxina você tem dentro do seu corpo. E quanto mais toxina você tem dentro do seu corpo, mais isso está afetando a produção de hormônios. Então, você fica com o metabolismo lento e travado. Boa notícia é que melhorando seus hábitos alimentares, você consegue limpar todo o seu corpo e eliminar essas toxinas malditas. Se você não tentar eliminar a toxina, elas podem aí se transformar em mais bactérias ruins dentro do seu intestino e vir uma bola de neve, tá? Então você precisa ter isso em mente. Seus hábitos alimentares determinam que tipo de bactéria mora dentro do seu intestino, ok?
Por exemplo, se você tem bons hábitos alimentares, você está o quê? Alimentando o grupo de bactérias boas dentro do seu intestino, as amigas, bactérias amigas. Agora, se você não tem hábitos alimentares, você fica o quê? Alimentando as bactérias ruins dentro do seu intestino, as bactérias do mal, tá? Então, se você tem maus hábitos alimentares, você vai ter o quê? Bactérias ruins dentro do seu intestino. E você continua ali, se você continua com os maus hábitos alimentares, essas bactérias ruins, elas vão se multiplicando, e uma hora ela toma conta de tudo e aí vai dar vários problemas de saúde, tá? Então, você precisa lembrar o quê? Que seus hábitos alimentares decidem quem vive dentro do seu intestino, se são bactérias do bem ou bactérias do mal, tá? Então, aí você precisa começar a pensar na quantidade de toxina que você tem dentro do seu corpo. E aí, quanto mais você come alimentos com aditivos, conservantes, esse monte de açúcar artificial, tudo industrializado, mais você está acumulando toxina dentro do seu corpo, ok? Mas você fica aí pensando, vou tomar um shake emagrecedor. Semana passada eu conversei com bastante brasileiras que estavam tomando os shakes emagrecedores errados aqui nos Estados Unidos. Até postei um reel sobre isso e recebi muito feedback. Todo mundo estava tomando o shake errado, gente. Que tá cheio de aditivos e conservantes, tá só te deixando mais cheio de toxina, tá travando seu metabolismo. Pode ter 30 gramas de proteína lá, pode ser que a empresa jogou uma multivitamin lá dentro do shake, mas não anula o conservante, não anula o aditivo, não anula a toxina. Ainda se tiver conservante, aditivo, você tomando isso todo dia você vai ficar com o metabolismo mais devagar, mesmo que tem 30 gramas de proteína. E daí? Seu intestino não está saudável, seu intestino não consegue absorver essas proteínas, não importa se tem 30 gramas. Quanto mais você comer alimentos ultraprocessados, processados, industrializados, alimentos que vêm em caixinha de plástico, em lata, embrulhado. Quanto mais você come esses alimentos, diet, light, fit, zero, que parece ser saudável, mais você está colocando toxina dentro do seu corpo, tá? Sem mencionar as toxinas que a gente já é exposto aqui no dia a dia, no ar, da água, dos produtos de beleza que a gente usa, esmalte, a toxina está em todo lugar. Todas nós estamos expostas. Agora vamos para a razão 4, que faz você ter essa necessidade louca de comer o doce. A razão 4 pela qual você tem a necessidade de comer doces é que você pode estar com baixo nível de cromo. Tá? Não sei se você já ouviu falar disso, mas o cromo é um nutriente essencial. Quanto mais açúcar você comer, mais seu corpo vai ter necessidade de mais doces. E isso faz o quê? Faz o cromo baixar. Tá? Quando você tem altos níveis de açúcar no sangue, você tem ali só uma gotinha do cromo, ali um ralinho do cromo, tá? Então, quanto mais você come açúcar, mais vai descendo o nível de cromo, mais açúcar o seu corpo vai pedir, e aí você tem o quê? Pouco cromo aí no corpo, que é um nutriente essencial. Então, quanto mais você tem essa necessidade louca de comer doce, de comer açúcar, mais açúcar você come, então você vai tendo mais queda do cromo. O cromo é um mineral essencial que pode melhorar a sensibilidade da insulina. É um mineral muito importante, tá? Por quê? Porque a insulina é um hormônio responsável por quê? Por permitir que a glicose no sangue entre nas células, fornecendo o quê? Energia para funcionar. Só que a falta de insulina eficaz desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da diabetes. Esse excesso de açúcar e essa diminuição ali que vai acontecendo dos cromos faz você também ter mais necessidade de comer doce, tá? Aí você pode pensar, e se eu tomar um suplemento de cromo, pílulas de cromo, que vende, né? Gente, lembra só o seguinte, que eu tenho muitas meninas que ficam me perguntando de suplemento, que suplemento. Um nutriente sozinho nunca vai resolver o seu problema, nunca vai resolver a necessidade de comer doce, tá? Então, foca em curar a raiz do problema para você não ficar ali dependendo de um suplemento aqui, um suplemento ali. Para quê? Para curar um sintoma que está vindo de um problema maior,
tá? Para de pensar que o único suplemento vai resolver seus problemas intestinais, os seus problemas de saúde. Não tem como, tá? Eu vejo muitas mulheres gastando muito dinheiro com suplemento aqui, pílulas, shakes, suplemento disso, suplemento daquilo. O suplemento certo te ajuda, mas você fica buscando suplemento para tentar resolver um problema que está sendo causado por um hábito alimentar, nunca vai dar certo, tá? Não gasta seu dinheiro, não gasta seu dinheiro de jeito nenhum. Os suplementos estão aqui para complementar, não para corrigir sua saúde ou curar problemas de saúde, entendeu? É um complemento, não a cura ou a solução do problema. Se você não comer direito, o seu corpo não consegue absorver nutrientes das comidas que você está comendo. O seu corpo não consegue absorver os nutrientes do suplemento que você está comprando. Se o seu intestino não está saudável, está tendo uma perda de nutrientes muito grande aí. Tá bom? Todo dia você está jogando dinheiro fora. E a razão 5, porque você tem essa necessidade louca de comer doce, é porque você tem o quê? É tendo um erro ali, você não está combinando as comidas no prato do jeito certo. Tá? Você não está sabendo montar seus pratos para você ficar saciada, satisfeita. E isso faz você ter uma necessidade louca de comer doce todo dia. Eu falo bastante de combinação de alimento. Eu tenho um módulo na minha mentoria que eu ensino só combinação de alimento, porque muitas mulheres não sabem. Acha que sabe, mas não sabe. Tá errando. Tá acima do peso? Tá com necessidade de comer doce? Tá com problema do intestino? Você tá errando na combinação. Você não sabe montar um prato. Todo dia você erra e nunca consegue emagrecer e vai ficando cada dia mais longe de ter um corpo fit, de ter uma saúde aí. Muitas mulheres falam que come saudável. Vejo todo dia eu converso com mulher aqui na minha mentoria que acha que come saudável. Mas na verdade está errando todo dia, errando feio. Normalmente quando você sente fome, ou você sente fome assim que comeu e tem a necessidade de comer doce assim que comeu, tá provavelmente errando. Então, meninas, é por isso que combinar aí os alimentos é um grande foco, tá? Para você começar a focar em acertar, em montar mais os seus pratos, combinar melhor os alimentos para você ter menos necessidade de comer o doce. Só para rever, por que você tem a necessidade de comer doce? Então, que eu falei aqui, ó, 5 razões porque você tem necessidade de comer doce. Razão 1, sua saúde intestinal está desequilibrada, está ocorrendo uma desbiose e é mais provável que você tenha problemas de estômago também e outros problemas de saúde. Razão 2, baixos níveis do hormônio serotonina, que é o hormônio da felicidade. Lembre-se que você pode fazer seu corpo produzir serotonina comendo alimentos de verdade, desde que seu intestino esteja saudável e você possa absorver, consiga absorver os nutrientes, ok? Você precisa aprender a comer e ter um intestino saudável para absorver esses nutrientes. O motivo 3, aí a razão 3, porque você tem a necessidade de comer doce, é porque você está com alto nível de toxina no seu corpo. A toxina, ela tá tudo ali, ó, grudada nas células de gordura. E a razão 4 é porque você tem baixos níveis de cromo, um mineral aí importante para controlar o nível de açúcar no seu sangue. E a razão 5 é que você está cometendo erros ao combinar os alimentos, não está sabendo montar os seus pratos direito, combinar os alimentos no seu prato, tá? Então, qual seria o melhor momento para comer o doce? Grace, se existe um momento para comer o doce, qual que é o melhor momento para comer um docinho? Gente, tem sim o melhor momento para você comer o doce. O melhor momento para você comer um doce sem culpa, sem fazer disso um hábito. A melhor hora para você comer algo doce é depois do almoço, tá? Depois que você montou um prato, cuidando da combinação, fez escolhas boas, balanceou a quantidade, aí sim você pode ir lá e comer um docinho com moderação, depois de ter feito uma boa escolha, uma boa combinação aí de almoço ou de janta. Tá? Então, o melhor horário seria aí depois do almoço, tá? Não porque você precisa. Aí você vai comer esse docinho, não porque você precisa, mas porque você vai comer para você curtir o momento, saborear esse docinho, tá? É diferente de comer quando você tem uma necessidade. Você vai se permitir comer um docinho porque você fez escolhas boas aí no seu almoço, tá? Sabe quando você come assim um pacote de bolacha rápido, você engole, não saboreia, porque você estava estressada, comeu a barra de chocolate para aliviar um estresse? Isso é diferente, tá? Aqui eu tô falando, nesse caso, eu tô falando de que você
Vai comer um docinho depois do almoço se você fez boas escolhas, um prato cheio de nutrientes, fez a combinação certa, correta, portanto você está se permitindo desfrutar de um pequeno docinho ali depois do almoço. Por quê? Porque seu intestino está funcionando. Se o intestino está funcionando de forma correta, comer esse docinho ali não vai prejudicar em nada. Pode ficar tranquila, tá bom? Lembra assim, ó, tem uma refeição colorida, prato colorido, com fibra, proteína, carboidrato, gorduras boas. Aí sim, quando você for lá comer esse docinho, essa sobremesinha que você tá se permitindo por prazer, por felicidade, isso não vai prejudicar em nada na sua saúde e não vai desacelerar sua jornada de emagrecimento. Pelo contrário, vai favorecer porque você precisa estar feliz no processo. Eu sempre falo de estar feliz, né, nesse processo do emagrecimento, tá bom? Então agora você já sabe que a melhor hora para você comer algo doce seria aí depois do almoço, ok? Anotaram essa dica? Então, meninas, ó, até agora, revisando, que já passou quase 1 hora de live, e eu acho que eu vou continuar essa live na quinta-feira, vou fazer a parte 2 dessa live, tá? Ficou muito grande. Ó, até agora, você aprendeu a diferença entre vontade e necessidade de comer doce, e as razões pelas quais você tem a necessidade de comer doce. Foi isso que você aprendeu até agora. A diferença entre vontade e necessidade de comer doce e as razões pelas quais você tem a necessidade de comer doce, tá? Vocês querem aprender como diminuir e reduzir a vontade de comer doces? Então, ó, agora você vai aprender como diminuir a vontade de comer doces, tá? Tá preparada? Vamos anotar aí, ó. Como diminuir a vontade de comer os doces, tá? Antes de você aprender como diminuir a vontade de comer doce, tá? Eu vou falar alguns erros aqui que eu vejo as mulheres cometendo, tá? O que eu mais vejo as mulheres fazendo para controlar a necessidade de doce, a maioria das mulheres coloca um estresse grande no psicológico delas, tentando cortar o açúcar de forma radical. Outras se sabotam, trocando tudo por light, diet, fit, zero, compra tudo fit, light, zero, gluten free, vegan, né? Tudo que é label aí que você encontra no mercado, tá? Só que você tem que ler a lista de ingredientes. Porque o perigo daqui dos Estados Unidos é que alguns produtos fit, zero, sugar free aqui nos Estados Unidos, tá? Eles têm uma grande quantidade de adoçante artificial neles. E adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame, sacarina, aumentam a sua fome. Alguns adoçantes artificiais podem danificar a saúde do seu intestino. E a indústria alimentícia adora isso, que você fica buscando produtinho fit, light, zero, tá? Sugar free. Você acha que às vezes você se engana, você acha que está fazendo uma boa escolha, mas na verdade está enchendo o seu corpo de toxina, tá? Então, quando eu mudei para cá, para os Estados Unidos, que eu fui começar, né, ter uma vida mais saudável, eu também não sabia dessas coisas que eu falo aqui para vocês nas minhas lives. E eu errei muito, fiquei errando anos, fazendo tudo errado, comprando, era viciado em produto fit, light, zero. Só que tava cheio de... Meu corpo, ele continuava cheio de toxina. Por quê? Porque eu não sabia ler lista de ingredientes de nada, tá? Então, nem todos os produtinhos low carb, diet, light, zero, sugar free é bom para sua saúde. Você precisa estar ligada nisso. Porque às vezes você tá jogando seu dinheiro fora, tá jogando seu dinheiro no ralo aí. Poderia estar comprando comida de verdade, mas tá engessado em produto fit, zero, que parece ser saudável. Outro erro que eu vejo das mulheres cometendo para controlar a necessidade de comer doce é algumas das mulheres ficam muito focadas em cortar açúcar 100%, tá? E quando você foca em privar, em cortar algo, isso cria uma compulsão por comer aquilo que você tá tão focado em se privar. Então, cuidado! Não fica aí querendo fazer dieta, querendo cortar tudo, querendo fazer coisa radical, porque isso vai gerar uma compulsão e aí você não vai conseguir se controlar, tá? Outro erro das mulheres é só focar em restrição, gasta toda a energia focando em restrição. Ah, eu vou ficar a semana inteirinha, vou restringir. De segunda a sexta eu como super clean.
mas aí chega na sexta à noite, se joga em comer um monte de besteira. Sábado de manhã, se joga em comer um monte de besteira. Faz o final de semana do lixo. Eu já fiz isso também. Comi extremamente uma comida chata, boring, clean. Não tinha prazer em nenhuma refeição. E aí depois chegava no final de semana, me entupia de besteira e fazia o final de semana do lixo. Olha só, sexta do lixo, sábado do lixo, domingo do lixo. Não chegava a lugar nenhum, não tinha resultado, não emagrecia, não tinha saúde, não conseguia reduzir as gorduras. Por quê? Porque ficava fazendo o final de semana inteirinho do lixo e fazendo coisa radical na semana, tá? Então, você precisa buscar ter prazer todo dia, segunda, terça, quarta, quinta. Lembrar de dar nutrientes para o seu corpo no final de semana também, tá? Presta atenção, seu corpo ele não sabe que dia que é sábado, domingo. Seu corpo precisa da água, precisa dos nutrientes, é de segunda a segunda, todo dia. Então, cuidado com esse erro, esse é um grande erro que eu vejo muitas mulheres vivendo nele. E elas ficam frustradas, muito frustradas. E aí a necessidade de comer doce fica uma bagunça também no corpo. Tá bom? Por quê? Porque uma hora você tá ali extremamente comendo limpa. Outra hora você tá ali 3 dias fazendo a festa. Então seu metabolismo, seus hormônios, fica tudo uma bagunça. E aí fica com uma necessidade mais descontrolada de comer o doce mesmo. Tá? Mais uma vez, meninas, cuidado com coisa light, fit, zero, tá? Dieta, coisa light, sugar free, esses produtinhos não é a solução do seu problema, tá bom? Se restringir não é a solução do seu problema. Comer extremamente de uma forma restrita, de segunda a sexta, depois fazer o final de semana do lixo também é um outro erro, um grande erro aí para controlar essa necessidade de comer o doce. Foge desses erros. Então, qual que é a maneira certa, então, né, de diminuir, reduzir essa vontade de comer os doces e acabar, né, com essa necessidade de comer o doce? Meninas, eu vou passar aqui para vocês alguns passos, tá? Ó, passo 1 para reduzir a vontade de comer doce é você reduzir os gatilhos. Por quê? Porque gatilho você tem controle. Eu expliquei no começo da live o que é gatilho, tá? Como que você faz para reduzir os gatilhos que você tem controle aí, né, com a necessidade de comer doce? O que você pode fazer? Você pode não comprar alimentos açucarados para dentro da sua casa. Pode, ao invés de ir lá atacar alimentos açucarados, fazer uma caminhada quando estiver estressada, fazer uma meditação, ouvir música, ir em uma sauna, conversar com a amiga, tomar um chazinho, dar uma volta, liga para um familiar. Toda vez que vier esse gatilho né, de comer o doce, procura fazer outras coisas que te dão prazer, sem ser o doce. Uma coisa mais prazerosa, que vai dar um prazer assim pro seu espírito, pra sua alma. Não uma coisa que vai suprir ali uma necessidade alimentar e depois vai deixar você se sentindo um lixo, tá bom? Então tenta controlar esses gatilhos. Passo 2, cuide da saúde do seu intestino. Isso mesmo, para reduzir a necessidade descontrolada de comer doce, cuide da saúde intestinal. Bebendo mais água, comendo mais frutas, tá? Mais vegetais verde escuro, mastiga sua comida devagar. É importante cuidar da sua saúde intestinal. Por quê? Porque você não é apenas o que você come, você é o que o seu corpo consegue digerir e absorver de nutrientes, tá? Com o intestino saudável, você melhora a produção do hormônio serotonina e aí você começa a se sentir mais feliz e começa a ter um bom humor, tá? Ser aquela pessoa mais bem-humorada, aquela pessoa mais feliz, tá? Essa é a maneira certa de lidar com as necessidades loucas de comer açúcar. Você pode melhorar a saúde do seu intestino com alguns hábitos básicos, ok? Passo 3, para você reduzir essa necessidade louca de comer o doce, é você focar em aumentar os níveis de serotonina do seu corpo. Se você cuidar da saúde intestinal, no passo 2, você vai estar melhorando a produção do hormônio serotonina. E aí, para isso acontecer, o que você vai fazer? Ó, anota aí, ó, inclua no seu dia a dia alimentos que vão ajudar a aumentar a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer, tá? Como que você vai fazer isso? Eu vou passar aqui para vocês alguns alimentos que ajudam na produção da serotonina, ok? Anota aí, ó.
Alimentos ricos em triptofano. Quais são esses alimentos? Cacau, banana, grão de bico, quinoa, tá? Alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Aveia, arroz integral, batata doce, feijão, ervilha, lentilha e ovos. Abuse desses alimentos no seu dia a dia. Alimentos ricos em selênio, castanha do Pará, sementes, peixes. Abuse dos alimentos ricos em zinco, frutos do mar, carnes vermelhas sem gordura, de preferência orgânica, aqui nos Estados Unidos. Sempre pensa, o que o animal, né, comeu? O animal que eu tô comendo comeu o quê? Foi criado comendo o quê? Foi ruim? Foi comida orgânica? Grass-fed? Grama? Ou foi ração cheia de hormônio? Então, cuidado, tá? Alimentos ricos em zinco, incluem na sua alimentação para conseguir produzir mais serotonina. E também alimentos ricos em magnésio, muito importante comer os alimentos ricos em magnésio, que são os alimentos verdes escuros, sementes e castanhas, tá? Sementes todas, abuse das sementes, da abóbora, de girassol, chia seeds, sunflower seeds, todas as sementes, ok? Anota aí, ó, o passo 4, tá? O passo 4 para você reduzir essa necessidade de comer doce é você focar em desintoxicar o seu corpo, isso mesmo, tá? Você pode começar a desintoxicar o seu corpo bebendo mais água, aumentando a quantidade de água do seu dia a dia, tá? Comendo mais alimentos integrais, ricos em fibra, alimentos à base de planta, alimentos que veio da terra, que Deus criou, alimento que nasceu ali, foi criado, cresceu na terra, tá? Todos os alimentos naturais, mais plantas de verdade, coisa que não foi embalada, é comida de verdade. Já foi numa feira? A maioria das coisas não tá embalada. Então pensa nisso, é esse tipo de comida que você vai comer cada vez mais para começar aí desintoxicar, detox seu corpo, para começar um detox aí no seu corpo, uma faxina, ok? E aí, foque em colocar cada dia mais, colocar menos toxinas dentro do seu corpo, porque as toxinas vão ficar agarradas na célula de gordura, ok? E o passo 5 para reduzir essa necessidade de comer doce é você controlar os níveis de cromo dentro do seu corpo. E como que você faz isso? Focando em comer mais alimentos ricos em cromo, como brócolis, suco de uva se for natural, de um pote de vidro, se for comprar suco de uva só se for 100% natural de um pote de vidro, tá? Batata, comer mais batata, feijão, alimentos verde escuro, aveia, tá? Foca em comer mais alimentos de verdade, porque nele você vai encontrar mais uma quantidade maior de micro e macronutrientes, tá? Então, mais alimentos aí de verdade mesmo, sem ser industrializado, comida de verdade mesmo. Arroz, feijão, batata, cenoura, abóbora, alimentos que veio da terra. E o passo 6, para você conseguir aí reduzir essa necessidade de comer doce, é você aprender a montar seus pratos de uma forma melhor, combinando as comidas ali no seu prato de uma forma correta, para você se sentir mais saciada, mais satisfeita e com isso ter menos necessidade de comer os doces, tá? Foca 100% em aprender a combinar os macronutrientes. Para quê? Para você montar um prato ali sem ter falta nenhuma de nutrientes, tá? Então, esse é o passo 6. E o passo 7, muito importante, o passo 7 para reduzir essa necessidade de comer o doce é se movimente. Isso mesmo. Encontre uma atividade física que você consiga fazer no seu dia a dia com prazer e felicidade, como um lifestyle, tá? Eu sei, a vida aqui nos Estados Unidos tem seus desafios. Muitas mulheres não têm o hábito de se movimentar ainda, tá? E por isso acaba buscando conforto todo dia na comida e nos doces. E isso atrapalha o seu emocional. Então, hoje mesmo, eu recomendo que você encontre uma atividade física para você começar a fazer, nem que seja começar com 10 minutos por dia. Não foque em emagrecer, não vai fazer atividade física para emagrecer,
tá? Foque em fazer atividade física pelo benefício mental, que nós precisamos. Você precisa também desse benefício mental, ok? E trate isso como uma prioridade. Me movimentar é uma prioridade para minha saúde mental, para me sentir feliz. Não é para emagrecer, não. É para eu me sentir bem, dormir melhor, ter mais disposição, ter menos estresse, ter menos necessidade de comer doce, tá? E eu faço atividade física já aqui nos Estados Unidos desde 2014, né? Porque quando eu comecei eu não gostava, mas eu precisava e depois virou um hábito. Depois de um tempo, você continua fazendo atividade física porque vira parte do seu lifestyle, vira parte de você. É um jeito de você encontrar prazer. Então você deixa de ficar ali buscando encontrar um prazer em um doce, num chocolate. Pode ainda ter prazer com um doce com chocolate, mas não que isso te controle a sua vida, que seja uma necessidade diária. A minha necessidade diária é me movimentar. Então esse passo 7 é muito importante, se movimento. Quanto mais você conseguir felicidade de outras coisas que não está relacionado com comida, menos você vai ficar buscando conforto em um doce quando o estresse bater, tá bom? Então isso é muito importante. Ache alguma atividade física para você fazer que você goste e faça até você gostar, se você não gostar no começo. Tem que fazer mesmo, todas precisamos, tem que fazer, ok? Agora, o que vai acontecer se você não aplicar esses passos para diminuir essa necessidade de comer doce que eu passei? O que vai acontecer se você não aplicar nada disso aqui que eu te passei nessa live? Você vai continuar tendo os mesmos desejos aí, tá? Por açúcar, o que vai cada vez aumentar o número de bactérias ruins dentro do seu intestino. Seu corpo vai ficar bloqueado de absorver nutrientes importantes, e o que pode fazer você a ter muitas doenças e ter um ganho de peso aí à medida que você está ficando mais velha, tá? E quanto mais doente você estiver, mais dinheiro você vai gastar aqui nos Estados Unidos com exame, tratamento, para tentar descobrir o que causou o problema. E aí você vai gastar menos tempo de qualidade com a sua família, com amigos, fazendo coisas que você gosta, alcançando seus objetivos de vida, e vai deixar de fazer coisas que você ama porque você vai ter que ir lá gastar dinheiro e tempo e energia para cuidar da sua saúde com os problemas que foram criados pelos hábitos alimentares, tá bom? E se seu corpo não conseguir absorver os nutrientes, porque você tá cheio de bactérias ruins dentro do seu intestino, tá? Você nunca vai conseguir acelerar o seu metabolismo. Você nunca vai ter um metabolismo acelerado, vai ficar engordando aí à medida que os anos tá passando, tá? Vai ficar nesse efeito sanfona aí, perde peso com uma dietinha louca e ganha tudo de novo, porque não tá com o corpo nutrido, não tá com o intestino saudável. Tá? Sua vida vai ser assim. A maior parte da minha vida eu posso dizer que eu passei assim, comendo doce, né? Hoje eu tenho 34 anos, mas dos meus 6, 7 anos até os meus 24, que quando eu mudei pra cá, para os Estados Unidos, eu fui viciada em doce, tá? Então eu posso falar pra você que se eu conseguir vencer esse vício, essa necessidade do doce, você consegue também. Tá? Você consegue também, que eu tenho certeza que você não é pior do que o que eu era, tá bom? E é isso que eu ensino na minha mentoria também, ensino mulheres a conseguirem, né, ter essa liberdade de viver a vida aí, né, sem ter ali essa necessidade descontrolada do doce predominando, tirando a sua paz e fazendo você ser escrava dele, tá bom? Então, meninas, comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, tá? Que passo que você vai começar a seguir? Quais desses passos você vai começar a seguir para conseguir reduzir essa necessidade de comer o doce hoje mesmo aqui nos Estados Unidos, tá bom? E sempre foque em melhorar comparado com o que você era. Nunca se compara com ninguém. Respeite a sua bioindividualidade e busque sempre melhorar comparado com o que você era ontem, antes de ontem, o ano passado, e vai seguindo tendo essas melhorias contínuas. Porque aí a sua identidade, ela muda, tá? A sua identidade, ela vai mudando com seus hábitos alimentares, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele é longo mesmo, ele é um episódio bem cheio de passo a passo aqui para você seguir com a solução para o seu problema. Então, se você aplicar esses passos,
você vai perceber que essa necessidade aí só vai diminuir, vai ser reduzida e você vai ser livre para reinar aí na sua vida, sem um doce controlar a sua vida. Tá bom? Então curte esse vídeo, comente, compartilhe com uma amiga que mora aqui nos Estados Unidos e quer emagrecer, para você ajudar a sua amiga também. Quinta-feira temos live 8 horas da manhã e eu vou colocar nos stories do meu Instagram os títulos das lives para vocês votarem. Então vão lá e vote, escolhe um tema e quinta-feira a gente se vê de novo 8 horas da manhã. Um super beijo, boa noite e até a próxima live.